to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje, meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o Frederico Maritan. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Gabriel. Passamos da metade da temporada regular, todo mundo agora com pelo menos 8 jogos e já tô triste porque já tá acabando a temporada da NFL. Nem fala, Fred, eu tava pensando isso hoje quando eu acordei, caramba, a gente já passou da metade da temporada, aí começa a dar aquele desespero, lembrar aqueles meses de maio, junho, abril até ali, abril e maio tem até o draft ali pra disfarçar um pouco, mas é complicado. E aquele jogo do Bears e Chargers era aquele jogo que a gente fala, né, Fred? Quando você tiver na off-season, você vai lembrar com tristeza quem não foi assistir esse jogo. O jogo acabou sendo bom, né? É um jogo disputado, né? Acima das expectativas da maioria das pessoas, né? Porque as duas equipes mostraram um nível competitivo. Tá certo que não é pra ganhar dos melhores times, né? Desafiar a quem tá na frente. Mas foi uma partida digna das duas partes. Então vamos começar pelo programa de quarta-feira. A gente tem que falar do Monday Night Football. Então rola a vinheta. Bem, o San Diego Chargers ali em casa, mas parecia a casa do Chicago Bears, né? É uma situação muito complicada. Eu até estava ouvindo um podcast americano sobre a NFL, que eles falaram que na temporada de 95 do Cleveland Browns, foi do Cleveland Browns, não sei se foi 95 ano, antes deles se mudarem para Baltimore. E foi um ano bem triste, assim, o estádio não enchia lá em Cleveland, e tiveram vários problemas de lesões, então é bem similar a isso que a gente está vendo aí, talvez o último ano do San Diego Chargers em San Diego. Acho que a torcida já desistiu um pouco do time. A gente viu que tinha muito torcedor do Chicago Bears. Teve até um momento que o Philip Rivers, o quarterback do time da casa, na teoria, teve que passar pra silent count, né, que é o snap, né, que ele faz sem fazer nenhum sinal com a voz, né, ele dá o pisão e tal. Eu não sei exatamente, porque eu não sou um quarterback, mas é um jeito de você tentar lidar com o barulho da torcida adversária. No caso, a torcida dos Bears fazendo muito barulho lá em San Diego. O Jay Cutler continua jogando bem, tem uma boa temporada. E eu até escrevi isso no Power Ranking. O Chicago Bears tá na direção certa, evoluiu bastante. Ninguém imaginava que eles iam ganhar esses jogos que estão ganhando. Mas acho que uma coisa aí que a torcida do Bears talvez vai ficar triste é porque é muito difícil o Adam Gase voltar pro cargo de coordenador ofensivo no ano que vem. Porque com certeza ele vai ter muitas propostas para ser head coach, né, Fred? Ele já foi muito disputado na intertemporada. Várias equipes marcaram entrevistas quando ele era coordenador do Denver Broncos, né? Porque ele foi o coordenador ofensivo daquele ataque espetacular dos Broncos em 2013 e já foi muito assediado agora nessa temporada. E ele é muito jovem também, não lembro a idade dele ao certo, mas ele é um dos coordenadores mais jovens aí da NFL. Verdade. E muito competente, né? Porque o Jay Cutler terminou muito mal a última temporada. E o Jay Cutler ele sempre teve um problema, né, das interceptações e tudo. Mas ele é um dos quarterbacks que tem um dos melhores braços, cara. Você pode ver, para passe longo, ele é muito bom. A bola sempre chega nos seus recebedores. E ele tem seu valor, assim. Agora achou um coordenador que sabe aproveitar disso. Então, os torcedores dos Bears podem ficar muito preocupados quanto a isso, né? E outra coisa que eu queria destacar dos Bears é a defesa. A defesa vem contribuindo bastante com o time. Tá certo que ainda não é aquele time para chegar no playoff e vencer algum favorito fora de casa, mas tá bem digno comparado à temporada passada. Eu acho que o time tá até no momento mais adiantado dessa reformulação do que a gente esperava. O Bernell McPhee, né, o defensive end aí do Chicago Bears, tá sendo uma das melhores contratações da temporada, vem tendo uma temporada fantástica. E o Alshon Jeffrey provando aí que pode ser sim um wide receiver número 1. E a gente nem viu ainda o Kevin White, fugiu rapidamente o nome, o wide receiver que o Chicago Bears selecionou na primeira rodada, ele não jogou ainda lesionado. Então acho que tem motivos aí para ficar esperançoso o Chicago Bears. Bem, o Monday Night Football foi um bom jogo, mas sem muito impacto na rodada, então a gente acho que já encerrou aí, já tinha mais ou menos o que tinha para falar, já falamos.
E vamos passar agora para o giro de notícias. Andrew Luck vai desfalcar o Colts por até 6 semanas por lesão. Dion Lewis rompe o ligamento do joelho e está fora da temporada. Jim Thompson anuncia que Blaine Gabbert vai continuar como titular do San Francisco 49ers. NFL divulga a primeira parcial da votação para o Pro Bowl. Eu até esqueci de falar no começo do programa, né? A gente vai passar pelas perguntas também dos nossos leitores. Vocês mandaram, eu postei, a gente está gravando esse terça-feira de noite, né? Esse programa, ele vai ao ar na quarta-feira de manhã. Eu postei e vocês rapidamente mandaram várias perguntas interessantes até. Ver que os leitores do NFL hoje, dá pra perceber que a grande maioria tem um nível de entendimento muito grande do esporte. É o pessoal que tá buscando aquele algo a mais na cobertura, né? Porque já passou daquele nível feijão com arroz de entender as regras. E agora quer saber das notícias e quer saber do que tá acontecendo na NFL de fato. Fred, vamos falar aí dessa notícia do Andrew Luck? É uma notícia péssima para o Indianapolis Colts, né? Quando a maré parecia que ia virar, veio o balde de água fria. A franquia anunciou nesta terça-feira que Andrew Luck vai desfalcar o time entre 2 e 6 semanas por 2 lesões. O quarterback teve o rim dilacerado e sofreu uma ruptura parcial do músculo peitoral. Uma péssima notícia para o Indianapolis Colts. Parece até que é um pesadelo, né? Porque o Andrew Luck finalmente teve um jogo bom na temporada. Não é que foi o melhor jogo da temporada dele com o Denver Broncos. Foi o único jogo bom dele na temporada. E parecia que era o momento de começar ali a carregar essa evolução e ir aos playoffs. Quem sabe ser um time complicado de se enfrentar nos playoffs. Aí num dia você perde o Henry, me fugiu agora o sobrenome do rookie lá que veio de Stanford na linha defensiva, que vinha tendo uma boa temporada, que já era um golpe pesado. Agora o Andrew Luck, 2 a 6 semanas, né? A gente está entrando agora na semana 10. Se ele precisar dessas 10 semanas, ele voltaria aí na penúltima semana da rodada. Eu acho que abre bastante a AFC Sul. O lado positivo é que o Matt Hasselbeck já provou que talvez seja aí o melhor, um dos melhores, com certeza ele é, mas talvez seja o melhor quarterback reserva da liga, né? Mas uma coisa que me surpreende nessa notícia é o tempo de recuperação, né? Porque acho que eles estão confiando muito nesse departamento médico do Colts, porque por um rim dilacerado e uma ruptura parcial no músculo peitoral, olha, para se recuperar em pouco tempo assim, Fred, acho complicado, hein? Eu até estranhei um pouco porque o rim dilacerado, o Keenan Allen teve essa lesão, né? O wide receiver do San Diego Chargers, e foi colocado na injury reserve, ou seja, colocado na lista de lesionados que não vão retornar. E o Andrew Luck vai, pelo que falaram, de 2 a 6 semanas. Assim, a gente não é médico, a gente não vai dar palpite, mas é no mínimo curioso, né? Que essa lesão tire um jogador da temporada e o outro fique apenas aí 2 a 6 semanas. Eu acho que talvez seja uma coisa aí do nível da lesão no rim, né? Então, pra gente que não é da medicina, fica complicado a gente analisar, mas que é estranho o tempo de recuperação de um e de outro, é muito complicado, né? Agora o tempo que vai dizer quem tá certo e quem tá errado, porque a gente não sabe qual que é a gravidade de cada um, mas uma lesão no rim, eu imagino que seja um problema bem sério para voltar em tão pouco tempo, né? E ainda mais um quarterback que sofre tantas pancadas o jogo inteiro. Voltar nesse tempo, olha, se conseguir, esse departamento do Colts é um caso sério de estudo, viu? Porque é muito pouco tempo, eu tô achando, pra uma lesão desse nível. Agora, falando um pouco da parte técnica, né? Tá certo que a temporada do Andrew Luck tem sido bem ruim, bem fraco, mas o último jogo, ele provou ser um dos grandes quarterbacks da liga, porque ele acabou com a defesa do Denver Broncos, ele expôs as fraquezas e fez uma excelente partida mesmo, cuidou bem da bola, os passes sempre precisos, as leituras muito bom para fugir das blitz, e foi uma partida de gente grande. Agora, o pior é agora que a divisão abre totalmente, né? Agora fica mais imprevisível, a gente já tem uma NFC Leste imprevisível que ninguém pode afirmar quem que vai ser o campeão. Agora a AFC Sul, todo mundo tem chance, até os Titans que estão mais para trás podem sim levar essa divisão. Eu acho uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração. Primeiro que o Andrew Luck pelo que o site da NFL colocou, deu para identificar mais ou menos o hit que causou a lesão, né? Ele levou uma pancada pela frente e por trás também, foi uma baita pancada. E na jogada seguinte o Andrew Luck foi literalmente na jogada seguinte, ele conseguiu o passe para touchdown pro Ahmad Bradshaw. Então
O Andrew Luck é um dos jogadores mais durões aí da NFL. E vamos ver aí, eu acho que... Fred, vou pedir seu palpite. Rapidamente, você acha que os Colts ainda vão se classificar como campeões da AFC Sul? Ai, eu acho que não. Sem o Andrew Luck, acho que fica muito difícil classificar. E outro detalhe que eu lembrei, antes desses jogos que ele voltou e atuou mal, ventilou umas notícias que ele estava jogando com as costelas lesionadas. Vai que agravou de vez essa lesão e ainda juntou com essa parte do rim, do músculo peitoral, não sei, né? Não sou médico para avaliar, mas pode ser que seja consequência de uma lesão maltratada. Voltou antes do tempo e aí acabou com tudo. Não sei, né? Mas é uma questão pra gente ficar de olho. Agora a divisão tá imprevisível agora. E eu acho que, inclusive, eu acho que não vence, cara. Eu acho que os outros times, mesmo não sendo aquilo tudo, sem o Andrew Luck, tem muita chance agora. Bem, não dá pra gente especular muito e eu ainda acho que os Colts vão vencer a divisão. Até teve um site americano de estatística, o Outside the Lines, né? Eu não sei se ele é ligado diretamente à ESPN, mas eu sei que eles usam muito o conteúdo desse site, que calcula porcentagens e tal, e existe uma chance de 12% de um time com 6 vitórias ganhar a AFC Sul. Claro que a gente está muito acostumado com os matemáticos aqui no Brasil, né, com chance de rebaixamento, apesar de... A gente sabe como, por exemplo, o Fluminense naquele ano 2009 escapou, o Vasco tem 84% de chance de cair e vai cair mesmo, o Fred não adianta. E... Então não dá pra levar muito a sério os matemáticos. Fred, mantenha o profissionalismo, esquece um pouco o Vasco e vamos passar para a próxima notícia. Vamos deixar isso aí para um outro podcast, futebol, soccer e futebol. Tá, vamos lá. Mais uma notícia relacionada a lesões, infelizmente. Dion Lewis, uma das revelações da temporada, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e está fora da temporada. O running back era disparado o jogador que mais fugia de tackles na temporada e era peça importante do ataque do New England Patriots. Mais um desfalque na temporada, né? Quem escreveu esse texto aí gosta da palavra temporadas, bastante temporadas. Fui eu que escrevi um pouquinho rápido antes da gente entrar, mas tirando do lado do jornalismo, do lado agora análise, o Dion Lewis tem um número muito interessante que o Pro Football Focus, né, que é um site aí de análise e de métricas, né, não é ligado à NFL, né, é algo independente. Eles têm lá uma avaliação que vai de 0 a 100, que eles avaliam o quanto o jogador foge de tackles, né. Tem as métricas deles, são cálculos aí muito avançados para eu entender, mas eles somam vários fatores e chegam ao número. De 0 a 100. O Dion Lewis registrou 160 nessa categoria aí para a temporada. É incrível como ele fugia de tackles. Fiquei bem triste, assim, claro, eu não sou torcedor dos Patriots, né, e não tenho nada com os Patriots, nem a favor nem contra. Mas era um dos jogadores que eu mais gostava de ver jogar e é bem triste ver ele ficar fora da temporada. É muito complicado, era a válvula de escape desse ataque, né? Mas lesões, todo time na NFL está sujeito, né? Mas pro torcedor dos Patriots ele vai fazer muita falta. Mas antes dele machucar, do que machucar um Gronkowski, um Edelman ou o Tom Brady, né? Mas vai ser uma perda muito grande, vai mudar um pouco agora esse ataque. Fred, eu acho discutível até se o Edelman seria uma lesão mais complicada que o Dion Lewis. Eu particularmente, eu acho que no ataque dos Patriots ele só fica atrás de importância do Gronk e do Brady. Uma questão que rende muita coisa ainda que a gente tem que falar. Mas voltando ao assunto do Lewis, é uma perda considerável, né? Como você falou, o melhor jogador fugindo de tecos, uma das grandes revelações da temporada. Não lembro quem falou do nosso podcast que foi o jogador que mais surpreendeu, né, de evolução. Não lembro qual da gente, se foi o Marcos, se foi o Zé. Mas... na verdade, eu escolhi ele na matéria que a gente fez, não no podcast. Sim. Na matéria que a gente fez um pouco antes, aí um escolheu o Josh Norman, outro escolheu o Devonta Freeman, o outro não lembro quem escolheu, e eu escolhi o Dion Lewis, mas ele realmente vinha sendo uma das revelações. E agora vamos ver
como é que os Patriots vão substituir ele, porque essa função dele de receber passe um pouco, era que o Vereen tinha na última temporada. Agora com o Lewis ele achou um substituto muito melhor, né? Agora vamos ver como é que vão encontrar isso, mas tenho certeza que o Bill Belichick sabe lidar com isso e não vai ter problema, né? Porque é um time super acertado. Fred, vamos avançar? Quem diria que um time ia melhorar com a entrada de Blaine Gabbert? Pois é, né? O São Francisco 49ers anunciou nesta terça-feira que Gabbert vai permanecer como quarterback titular da equipe para a próxima partida, o clássico contra o Seattle Seahawks. Um time que tá ganhando não se mexe, né? Ganhando por muito pouco. A Atlanta Falcons aí um dos times aí que rapidamente vão ganhar uma pilha de fogo de palha, né? Porque estão despencando de produção na segunda metade. O ataque funcionou melhor com o Blaine Gabbert, né? Não tem como disfarçar isso. Quem viu em campo viu que o ataque funcionou muito melhor. E eu acho que parte da ida do Colin Kaepernick pro banco, claro que é pelo desempenho dele, mas eu acho que ninguém em São Francisco acha que o Blaine Gabbert vai ser o quarterback da equipe a longo prazo, mas não dava para permanecer com o Colin Kaepernick. E agora o Blaine Gabbert tem um baita aí de um problema, né, para ele, porque uma coisa é você enfrentar o Atlanta Falcons lá em São Francisco, onde a defesa do 49ers consegue jogar bem. Outra é enfrentar o Seattle Seahawks lá em Seattle contra a Legion of Boom, e a defesa do Seahawks certamente não é o problema dessa equipe para estar com esse desempenho aí abaixo do esperado. Vem jogando bem. Acho que com o Blaine Gabbert ou com o Colin Kaepernick não teria muita chance, talvez nem com o Steve Young teria muita chance contra essa defesa do Seattle Seahawks. Claro que eu tô brincando, calma, torcedor dos 49ers. Mas eu acho que o Jinton Sula não tinha muita opção, ele tinha que manter o Gabbert. Ele vem num jogo bom. O Atlanta Falcons não é dos melhores times, mas com o Colin Kaepernick tava tão ruim que ele teve que ir pro banco, agora vai ter que bancar essa escolha dele, né? É uma coisa momentânea, não vai durar por muito tempo, porque a gente sabe das limitações do Blaine Gabbert, mas pro próximo jogo é o que tem e é o que vai ser. Agora pensando no futuro do San Francisco 49ers, o Colin Kaepernick renovou um contrato longo, só que se você analisar o contrato, claro que pessoas que entendem muito mais disso analisaram e escreveram sobre isso, o contrato do Colin Kaepernick ele é garantido, mas ano a ano, ou seja, chegou a determinado momento do ano, o salário dele é garantido pela temporada, ou seja, parece que o Colin Kaepernick poderia ser cortado na próxima off-season e o 49ers não teria que pagar o salário todo dele. Eu não sei se o Colin Kaepernick vai ser cortado, eu sinceramente não faço ideia. Meu palpite seria que sim, porque o 49ers vai ter uma das escolhas, uma das primeiras escolhas do draft, né? Com certeza vai draftar no top 5. E eu vejo muitas condições desse time ir atrás de um quarterback. Claro que a gente ainda não entrou muito no draft, né? A gente tá com a cabeça na cobertura da NFL até agora. Claro que lá nos Estados Unidos tem muita gente da imprensa mesmo que já tá de olho e já pode apontar alguns quarterbacks aí que estão bem cotados, né? Tem aquele de Penn State, que agora não me fugiu o nome. Tem outros também de Memphis, que até, se não me engano, até o sobrenome dele é Lynch. E são quarterbacks aí que estão começando a pintar. Eu ainda não estou muito bem... ainda não estudei muito essa parte. Só abrindo um parênteses aqui, eu acho que aqui no Brasil é muito complicado. Primeiro porque você não tem acesso a todos os jogos do jogador. Você assiste highlights e tal. Então, desconfie um pouco quando você escuta aqui no Brasil, escrito por jornalistas brasileiros que estão no Brasil, quando eles fazem uma análise muito grande de um jogador do draft. Desconfie porque, primeiro, eu acho que não tem erro nenhum você levar em consideração o que a imprensa americana está falando, os especialistas americanos estão falando, mas eu acho que você tem que admitir também que você está ouvindo isso, porque é muito difícil daqui do Brasil a gente conseguir fazer um estudo profundo aí dos jogadores do draft. Fecha parênteses. Agora, então, se o São Francisco 49ers vai draftar um quarterback, não faz sentido você pagar 17 milhões, não sei qual é o exato salário do Colin Kaepernick para a próxima temporada, né, Fred? Tudo caminha para um divórcio, né, vamos dizer assim, entre o São Francisco 49ers e o Colin Kaepernick. Ele já teve seus momentos, mas ele vem muito mal, e não é de hoje. Da última temporada também ele terminou muito mal. A gente está vendo sérias dificuldades dele ficar no pocket e lançar bem.
precisão nos passes, né? A gente fica com a impressão que se ele não correr com a bola, ele não faz nada, porque passando, ele é muito fraco. Tá sendo muito, muito ruim esse período que ele com os 49ers e tudo leva a crer que ele vai seguir seu caminho em outro lugar. Quem sabe arranjando um outro time, com outra mentalidade, com um coordenador ofensivo que saiba aproveitar as qualidades dele, ele renasce, porque ele já provou seus momentos, mas mais correndo com a bola. Agora, pelo que ele está apresentando, acho que a melhor coisa, e isso é um mérito também da diretoria dos 49ers, de fazer esse contrato com esses cuidados, né? Porque pode acontecer de assinar por muito dinheiro e não ter como dispensar. Agora, tudo leva a crer que eles vão se separar. Eu lembro até que na época o sindicato dos jogadores ameaçou entrar ali na justiça contra esse contrato, porque basicamente não garante muita coisa ao Colin Kaepernick. Eu sinceramente achei que foi um contrato bem ruim pro Colin Kaepernick, porque não garante muita coisa, né? Então, de repente seja a hora do Colin Kaepernick encontrar um novo agente aí para negociar o próximo contrato. Fred, vamos passar para a última notícia do dia? Vamos sim, Gabriel. A NFL divulgou nessa semana a primeira parcial da votação para o Pro Bowl. Como não podia deixar de ser, Tom Brady é o jogador mais votado até agora, com mais de 141 mil votos. Aaron Rodgers é o segundo colocado e a surpresa, ou não, né, fica para a presença de Andy Dalton na terceira colocação. Somente 2 rookies apareceram no top 25, que são o Todd Gurley do St. Louis Rams e o Amari Cooper do Oakland Raiders. Você já votou, Gabriel? Bem, eu não votei ainda. Eu acho que tá muito cedo, né, pra votar em Pro Bowl ainda, né? Vamos curtir a temporada. Votar aí no Pro Bowl com metade da temporada acho meio complicado. A NFL não divulgou exatamente o top 25, né? Mas eles colocaram alguns fatos, né? Algumas estatísticas, né? O top 3 é o Tom Brady, o Aaron Rodgers e o Andy Dalton. O Devontae Freeman é o quarto colocado e é o primeiro running back no geral, seguido do Todd Gurley e do Adrian Peterson, os únicos 3 que estão no top 25. O Carolina Panthers tem 4 jogadores no top 25. Eles não especificam se é o time com mais jogadores no top 25 ou só que eles quiseram citar o Carolina Panthers mesmo. O Cam Newton é o mais votado dos jogadores do Panthers, seguido do Greg Olsen, do Josh Norman e do Mike Tolbert. Mike Tolbert é um caso que acontece muito com o fullback, né? Fullback que aparece muito, não acaba sendo votado. O John Kuhn do Packers é um caso desses, o Mike Tolbert, o Marcel Reese do Raiders. Mas acho que é difícil pra gente avaliar aí qual que é o melhor fullback, porque o trabalho do fullback cada vez menor na NFL, mas é mais abrir o espaço pro jogo corrido, né? E a gente sabe que é muito difícil de avaliar isso. Só tem 2 rookies, 2 novatos no top 25, né? O Amari Cooper e o Todd Gurley. Eu acho que são nomes justos, assim, de cabeça agora eu não sei outro nome que poderia entrar. E Fred, eu queria falar principalmente dos quarterbacks. A gente tem 3 quarterbacks aí no top 3, são os 3 primeiros, né? E acho que não vai, muito difícil esses 3 não irem ao Pro Bowl, acho que são praticamente garantidos. A gente tem o Carson Palmer também, que é um que deveria ir, a gente não sabe como é que vai ser a votação, né? A gente sabe que isso pode surpreender, mas é um cara que deveria ir. Pensando rapidamente, o Carson Palmer, Cam Newton, né? Como já está no top 25, com certeza irá também. Isso deixa uma vaga aberta, né? Quer dizer, eu estou presumindo que o Carson Palmer, com a ótima temporada que está tendo, que o pessoal que vota leva isso em consideração. E pensando assim, teria mais uma vaga. O Ben Roethlisberger, acho que ninguém discute que ele é um dos 3 melhores quarterbacks da NFL, junto com Aaron Rodgers e com Tom Brady. Mas ele perdeu alguns jogos, vai perder mais jogos. Tem o Drew Brees também, vem postando números ótimos aí nas últimas rodadas, que também acho que chama bastante atenção do público. Peyton Manning esquece, não vai pro Pro Bowl, acho que é até raro isso na carreira dele, mas no momento dele não tem Pro Bowl pra ele tá jogando muito mal. Eu gostaria muito de ver o Derek Carr. Então você que vai votar, pensa um pouco no Derek Carr. Eu acho que ele tá jogando muito bem. Ele foi eleito o melhor quarterback da semana 9 aí pelo Pro Football Focus. Se não me engano, ele é o 4º melhor quarterback no geral. E eu não sei a opinião do Fred, mas pra mim eu acho que
O Derek Carr merece muito essa vaga aí no Pro Bowl, porque ele tá fazendo por onde? Sim, desses quarterbacks que você citou, os 5 são indiscutíveis. São os 5 melhores quarterbacks no momento. A sexta vaga, eu também vou copiar você, Gabriel. É o Derek Carr, tem que ser. Eu pensei no Drew Brees, mas o Drew Brees teve um começo muito inconsistente, muito ruim. Agora, nas últimas rodadas, que ele deu uma renascida. E pensando bem rapidamente aqui, outros que poderiam estar... não tem mesmo. Não tem, porque ou tá machucado, ou perdeu alguns jogos, ou não vem jogando bem. Então, eu acho que é mais que justo que o Derek Carr esteja lá, porque ele tá fazendo uma temporada muito boa mesmo, surpreendendo até. O Oakland Raiders, que é um time que muita gente descarta sempre, mas ele cresceu muito de nível esse ano. Coincide com a chegada do Amari Cooper, mas ele tem fazido por merecer. Eu acho que é super justo ele estar no Pro Bowl esse ano. A gente sabe que sempre a posição de quarterback entra muito quarterback, não são 6 quarterbacks, e quase mais frequente do que não, às vezes até os 2 que vão pro Super Bowl são eleitos pro Pro Bowl, né? Então abre mais 2 vagas ainda. Acho que o Derek Carr vai acabar indo, mesmo que seja como reserva, mas eu gostaria muito de ver ele entre os 6, porque acho que uma coisa que corre o risco o Big Ben, que perdeu muito jogo, apesar de ser um grande quarterback, perdeu muito jogo. Por ser mais famoso, pode entrar nessa sexta vaga aí, que eu acho que seria um erro. Não pelo nível que ele vem jogando, até ele vem jogando bem quando tá em campo, mas o Derek Carr pra mim tem feito uma temporada melhor. E também o Drew Brees também, que é um cara muito mais famoso que o Derek Carr. E também o medo que eu tenho é o Russell Wilson, porque nada contra o Russell Wilson. Eu sou um dos caras que mais defende o Russell Wilson aí, quem me conhece pessoalmente sabe. Mas eu acho que também ele, por ser mais reconhecido pelo público e o pessoal tá bem documentado os problemas que ele tem com a linha ofensiva, então eu tenho um pouco de medo aí desses caras entrarem mais pelo nome, mas pelo jogo em campo, pelo desempenho em campo, minha escolha seria o Derek Carr. E você que está escutando a gente, eu acho que não tô falando para você, não tô querendo induzir o voto de ninguém, mas pensa com carinho aí no Derek Carr. Bem, a gente vai passar para a próxima etapa do programa, a última etapa, as perguntas dos leitores, né, Fred? A gente selecionou algumas bem legais. E fala primeiro aí pra gente. Tá, a primeira pergunta é do Matheus Garcia, sobre o Seahawks, né? Como fazer com que a linha ofensiva do Seahawks proteja bem o Russell Wilson? Vou deixar o Gabriel falar primeiro, hein? Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que o Seattle Seahawks tem um dos melhores treinadores de linha ofensiva da NFL, que é o Tom Cable. Ele tira muito de jogadores aí que talvez não tenham exatamente o nível para ser titulares aí numa linha ofensiva da NFL. Rapidamente, assim, o único jogador que seria titular em várias outras linhas ofensivas é o... Caramba, hoje eu tô ruim com o nome. O left tackle do Seattle Seahawks. Eu vou pesquisar aqui rapidinho e já recordo. Mas ele é o único jogador desses aí que eu acho que seriam titular na maioria das linhas ofensivas de outros times. E outros jogadores são basicamente role players, né? Russell Okung, lembrei o nome. Os outros são caras assim que vão acabar sendo trocados, não trocados em sentido de troca mesmo, mas vão entrar outros e tal, vão rodando. E o Tom Cable consegue manter isso mais ou menos funcionando. A perda do Max Unger foi difícil, e pro ano que vem, muito provavelmente o Russell Okung vai embora, porque ele já falou que ele mesmo vai negociar o contrato dele. Eu já estive com o Russell Okung pessoalmente, né? Ele veio no American Football Without Barriers, né? Aquele evento, né, de jogadores da NFL, né, que teve no ano passado aqui no Brasil. Entrevistei ele. Um cara super tranquilo, gente boa, assim, tal, mas eu não vejo ele continuando em Seattle, porque ele vai querer dinheiro. A gente sabe como o left tackle são valiosos e o Seattle Seahawks vai ser difícil conseguir pagar o salário dele. Então, Matheus, para essa temporada é complicado, porque você não tem muito o que fazer. Eu acho que o Tom Cable tá fazendo o melhor que ele pode. Mas eu vejo o Seattle Seahawks no ano que vem investindo pesado no draft em jogadores de linha ofensiva. Primeira escolha, segunda escolha aí. Claro que depende muito da disponibilidade dos jogadores, mas o Seattle Seahawks, para essa temporada, eu acho que tá fazendo o melhor que pode. E a partir do ano que vem, ainda mais sem uma peça, acho que talvez a única peça que sobra de qualidade, tem que investir no draft, não tem jeito. O Seattle Seahawks não tem espaço no cap
para ir atrás de trocas e de free agents. Então, para consertar essa linha ofensiva, são drafts e talvez não seja só um draft para conseguir consertar. Fred, a próxima pergunta, por favor. É do George Bezerra. Será que o LeGarrette Blount vai conseguir chamar a responsabilidade do jogo terrestre agora sem o Lewis? Não, Jorge. Apesar dos dois serem running backs, são papéis completamente diferentes. O LeGarrette Blount é um jogador de primeira e segunda descida, ele não é conhecido muito por receber passes, aquele running back pesado, que quebra tackles, corre pelo meio. O Dion Lewis, ele não era só um third down back, né? Um jogador de terceira descida que é especializado em receber passes, mas porque ele jogava muitos downs e tal, 2-minute offense, final de jogo e tal. Mas o LeGarrette Blount não faz o papel do Dion Lewis, então eu acho que o New England Patriots não vai colocar alguém para substituir o Dion Lewis, porque não existe outro running back na NFL como o Dion Lewis. Não existe outro jogador que tem esse papel tão específico como o Dion Lewis. Acho que o New England Patriots vai mudar o ataque, vai tirar algumas coisas aí que o Dion Lewis fazia do playbook. E a gente sabe que o New England Patriots é o melhor time aí na NFL, se adaptando aí à perda de jogadores. E é um time, e só completando, é um time também que muitos jogos abdica do jogo terrestre. Então pode esperar muitas mudanças agora. Mas o Dion Lewis, justamente o LeGarrette Blount não vai conseguir chamar essa responsabilidade, porque não tem isso na característica dele, né? Ele não é um... Acho que tem poucos running backs com a característica do Dion Lewis. Eu acho que ele, pra mim, eu até desde quando ele começou a estourar, pra mim ele é um Darren Sproles muito melhorado, e é difícil se encontrar um jogador desse. Então por isso que eu acho que o New England Patriots vai mudar bastante aí o seu ataque sem o Dion Lewis. Fred, passa para a próxima pergunta. Pergunta do seu xará Gabriel Melo. A bye week fez mal ao Packers ou esse declínio já era esperado? Gabriel, o Gabriel até mandou, se eu não me engano, foi o que ele mandou pelo Twitter. Não, ele mandou por mensagem na página, o Matheus que mandou pelo Twitter. Agradecer aí o pessoal que mandou perguntas também no Twitter. Gabriel, não tem como esperar esse declínio do Green Bay Packers, né? Ninguém ia esperar que o Green Bay Packers ia ter essa queda de produção. A defesa, de uma hora para outra, eu sinceramente não consegui ainda identificar por que a defesa caiu tanto de produção. O ataque vem lidando com as lesões, né? O Randall Cobb até no final do jogo ali contra os Panthers conseguiu produzir mais. Eu acho que nem é o caso dele não estar lesionado, eu acho que ele está mal tecnicamente mesmo. O Eddie Lacy é outro caso aí também que está visivelmente fora do peso e está mal tecnicamente também, mas eu não sei se o Fred conseguiu identificar alguma coisa, mas eu sinceramente assim, dá pra ver que caiu de produção, dá pra ver que a linha ofensiva caiu de produção, dá pra ver que os recebedores estão em péssima fase, o jogo terrestre, só o James Starks produz, a defesa caiu muito, mas o porquê disso eu sinceramente não consegui identificar ainda. Olha, eu fiquei um pouco preocupado em relação ao ataque dos Packers quando enfrentam umas defesas mais talentosas, né? Eles já tiveram muita dificuldade contra o St. Louis Rams, ganharam, foi um jogo em casa, mas tiveram muitas dificuldades. O Aaron Rodgers foi bem pressionado, teve vários sacks, teve interceptação. Contra o Denver Broncos foi massacrado simplesmente. E contra o Carolina Panthers também foi bem difícil o Aaron Rodgers conseguir fluir com esse ataque, né? Foi só mais no final do jogo. E eu não sei não, mas essas lesões, claro que estão pesando, mas quando estão enfrentando essas defesas mais fortes, o ataque dos Packers está ficando muito limitado, está ficando até previsível e não está conseguindo produzir. Agora, esse declínio não era esperado não, mas do jeito que tá, eu acho que é uma coisa pra gente ficar bastante atento. Quando o Packers enfrenta essas defesas mais fortes, eles têm muita dificuldade. Bem, queria agradecer também as outras pessoas que mandaram perguntas, né? O Pedro Henrique Feitosa Cardoso mandou também, Michelle Jackson também, a Mariana também mandou pergunta, então agradecer. Infelizmente não dá para responder tudo, mas a gente até tinha esquecido um pouco dessas perguntas dos leitores, assim, de pedir as perguntas, porque vem tendo muita notícia, então às vezes não dá tempo. E essa semana aí a gente resolveu voltar, porque o mais legal disso tudo é a interação com o público. Bem, esse foi o nosso podcast de quarta-feira. Você esteve comigo e com o Frederico Maritan. Mais alguma coisa que você queria falar, Fred, antes da gente terminar? Não. Só isso mesmo, Gabriel. Bem, então a gente volta aí na sexta-feira com tudo que rolou no Thursday Night Football, né? O Buffalo Bills vai enfrentar o New York Jets.
E também vamos fazer a prévia da semana 10, né? Não dá pra acreditar que a gente já tá na semana 10. Bem, é isso. Até lá. Tchau.